Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar um passo além no mundo das funções em Python. Sabe, deixar para trás aquele código que só funciona e começar a criar um código que é realmente profissional, poderoso e super flexível. Vamos nessa? Pensa bem, as funções que a gente escreve em Python fazem o trabalho delas, né? Mas e se elas pudessem ser mais espertas, mais fáceis de usar, mais robustas? Pois é exatamente essa a jornada de hoje. Vamos evoluir do código que é apenas funcional para um código que é bem projetado de verdade. Vamos começar com uma situação clássica. A gente encontra uma função nova e fica olhando para ela sem ter a menor ideia do que ela faz ou de como usar. É um desafio super comum, mas olha, o Python tem uma solução genial para isso. E essa solução se chama ajuda interativa. É que o Python já vem com uma documentação fantástica embutida. Basicamente, essa ferramenta coloca um manual completo na nossa mão, sem a gente precisar nem sair do nosso editor de código. E como a gente acessa essa maravilha toda? É muito simples, com o comando help. Por exemplo, experimenta digitar help print. De repente, todos os segredos de uma função que a gente usa todo santo dia são revelados. É como ter um manual instantâneo para qualquer coisa no Python. Ok, legal. O Python documenta as próprias funções. Mas e as nossas? Se a gente cria uma função, como é que garante que outras pessoas, ou até a gente mesmo daqui a uns meses, vão entender como usar aquilo? Pois é, aí que está o problema. Por padrão, se a gente tenta usar o help numa função que nós criamos, o resultado é bem decepcionante. Ele até mostra o nome e os parâmetros, mas não explica absolutamente nada do que ela faz. A solução para isso se chama docstring. É literalmente uma string de documentação. Usando 3 aspas duplas logo depois da linha do def, a gente consegue criar o nosso próprio manual. E olha, isso é fundamental para trabalhar em equipe e, sinceramente, até para entender o nosso próprio código depois de um tempo. Agora, a mágica acontece aqui, dá uma olhada. À esquerda, uma função que é um mistério. À direita, a mesmíssima função, mas agora com uma docstring. De repente, o help para essa função contador deixa de ser inútil e passa a ser incrivelmente informativo, explicando direitinho o que cada parâmetro faz. É outra vida. Beleza? Vamos para o próximo nível. Um problema super comum é criar funções que são muito rígidas, sabe? Daquelas que quebram se não recebem exatamente o número de argumentos que elas esperam. Vamos ver como deixar nosso código mais maleável. Ah, esse erro. Quem nunca passou por isso, né? O type error. Ele aparece quando a gente chama uma função com menos argumentos do que ela precisa. É frustrante, sim, mas tem um jeito muito elegante de resolver. E a solução é essa aqui: parâmetros opcionais. Olha só a diferença. Na esquerda, a função rígida. Na direita, a flexível. Quando a gente define c igual a 0, estamos falando para o Python, olha, se o parâmetro c não for passado, pode usar o valor 0 como padrão. Pronto, isso evita o erro e deixa a função muito mais versátil. Certo, agora vamos tocar num ponto que causa uma confusão danada: escopo de variáveis. Quem aí nunca viu uma variável simplesmente sumir ou mudar de valor sem um motivo aparente? Vamos botar um ponto final nessa dúvida. Então, é como se existissem 2 mundos diferentes para as variáveis. As de escopo global são tipo conhecimento público, sabe? Todo mundo no programa pode ver e usar. Já as de escopo local, essas são como um segredo guardado dentro de uma sala. Elas só existem e só são conhecidas ali dentro daquela função. E a consequência disso é bem direta. Uma variável local é temporária. Assim que a função termina o trabalho dela, pá, essa variável é destruída. Se a gente tentar acessar ela de fora, vai dar name error, porque para o resto do Python, ela simplesmente não existe mais. Ah, mas e se eu precisar que uma função altere uma variável global? Bom, para isso, a gente precisa ser bem explícito. Usando a palavra-chave global, avisamos a função: ei, não crie uma variável local com esse nome. Vai lá fora e altere a global que já existe. É uma ferramenta poderosa, mas tem que ser usada com cuidado para não virar bagunça. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre como fazer nossas funções serem realmente úteis. Funções que só usam print são como rua sem saída. A informação entra, aparece na tela e morre ali. Não dá para usar em nenhum outro lugar do programa. A diferença fica super clara aqui. No fluxo de cima, a função com print só joga um valor na tela, e depois esse valor se perde. Agora, no fluxo de baixo, a função com return é como se entregasse um tesouro. Ela calcula algo e devolve esse valor, permitindo que a gente guarde numa variável para usar depois, quantas vezes quiser.
Resumindo a ópera, o return transforma as funções em pequenas fábricas. Elas recebem a matéria-prima, que são os argumentos, processam aquilo e devolvem um produto final, que é o valor de retorno. É isso que faz delas peças de um quebra-cabeça, blocos de construção que a gente pode reutilizar para criar qualquer programa. Então, com docstrings, parâmetros opcionais, um bom entendimento de escopo e o poder do return, as funções deixam de ser só um trechinho de código. Elas viram verdadeiras peças de engenharia de software. A pergunta que fica no ar é: o que dá para construir com todo esse poder?